versículo 15 e 16. Se você não tem Bíblia e quer ler conosco aqui tá? Diz assim a palavra: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim. Passa para mim o 17 também. 17. Isso. Exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Capítulo 3 de Gênesis, a partir do verso 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que você não deve comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão como Deus e conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido, que estava com ela, e ele também comeu. Aí vai para o versículo 24 do capítulo 3. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho da árvore da vida. Põe o 23 para a gente conseguir entender o contexto. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar na terra da qual tinha sido formado. Aí 24. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Amém. Por enquanto. Quem não conhece essa história? Né? A história da queda do homem, a história que todo mundo aqui com certeza conhece. A história que Deus mandou eles não comerem do fruto do conhecimento. Lá tinha dois frutos importantes que nós precisamos entender. Tinha o fruto do conhecimento do bem e do mal, e tinha o fruto da árvore da vida. O fruto da árvore da vida era para eles ficarem comendo e ficar vivo a vida toda. Sabe? Esse Deus permitiu que eles comessem. O único que Deus não permitiu que eles comessem era o fruto do conhecimento entre o bem e o mal. E aí, uma vez que Deus deu essa ordem ao homem, o homem ouviu e durante um tempo o acatou. Ele estava vivendo no centro da vontade de Deus. A Bíblia fala que Deus, ele vinha ter com Adão todas as tardes. Ele vinha conversar com Adão todas as tardes. Ele vinha perguntar a Adão como estava Adão. Ele vinha não permitir que Adão ficasse sozinho. Sabe? Deus tinha um cuidado tão grande com Adão, que ele fazia questão de sair do trono da glória dele e vinha conversar com Adão, face a face. Adão não precisava nem ajoelhar. Adão não precisava nem clamar pedindo a presença de Deus. Adão precisava estar no lugar certo, na hora certa que Deus ia chegar para conversar com Adão. Adão estava vivendo no paraíso, comendo de tudo do bom e do melhor, sem precisar trabalhar. Adão estava tendo o privilégio de dar nome a tudo que Deus fez, porque ele estava no centro da vontade de Deus. Repete assim comigo: no centro, mais forte, no centro da vontade de Deus. Naqueles dias que Adão estava no centro da vontade de Deus, junto com Eva, sua esposa, ele estava vivendo em perfeita harmonia com Deus. Enquanto ele estava vivendo em perfeita harmonia com Deus, não faltava nada. Deus provia tudo. Quando nós estamos vivendo em perfeita harmonia com Deus, não nos falta nada.
Deus providencia tudo. Quando nós estamos vivendo no centro da vontade de Deus, não nos falta nada. Deus providencia tudo. Nós temos o privilégio de, quando estamos vivendo no centro da vontade de Deus, do próprio Espírito Santo estar conosco todos os dias. Do Espírito Santo estar nos consolando todos os dias. Do Espírito Santo estar nos guardando todos os dias. Quando nós estamos vivendo uma vida de acordo com o que Deus quer, na obediência de Deus, dentro dos preceitos, dos mandamentos do Senhor, Deuteronômio capítulo 28 diz o quê? Que as bênçãos do Senhor acompanhariam esses. Isaías 1,19 diz o quê? Ao que crer e obedecer, desfrutará do melhor dessa terra. Quando estamos vivendo no centro da vontade de Deus, nós começamos a viver o melhor dessa terra, começamos a comer do melhor dessa terra. O problema não é quando estamos vivendo no centro da vontade de Deus. O problema é quando nós não estamos vivendo no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos vivendo em desobediência. Quando nós estamos vivendo sem que Deus consiga ter acesso a nós. A partir do momento que Eva, ela deu ouvido à serpente, ela começou a se distanciar de Deus. Quando a serpente vira para Eva e fala assim: ó, o que ele falou? Por que você não pode comer? E Eva, ao invés de falar assim: olha, eu não quero papo, ele falou que eu não posso comer e eu não posso comer. Quando nós zelamos por estar no centro da vontade de Deus, nós não damos ouvido ao diabo. E Eva, ela começou a se distanciar de Deus a partir do momento que ela deu ouvido à serpente. E a serpente falou: olha, isso é mentira, isso é bobeira. Ela nem falou que é mentira, não. Ela falou assim: não é que você vai morrer, é que você vai conhecer a verdade, você vai ser igual a Deus. Foi justamente isso que o diabo desejou no céu. Ele estava lá no céu, era um guarda real do Éden de Deus, que a Bíblia fala, do Éden mineral de Deus. O diabo, ele era um dos mais importantes querubins que existiam. O diabo era o mais belo entre eles. E ele estava lá no centro da vontade de Deus, lá no céu. E começou a criar inveja no seu coração. E ele falou assim: o meu trono vai estar acima do trono de Deus. Lá em Ezequiel diz isso. E aí Deus vai e expulsa ele do Éden, porque ele queria ser que nem Deus. E ele ofereceu a mesma coisa para ela: não é que você vai morrer, você vai ser igual a ele. Você vai conhecer o bem e o mal igual a ele. E aí Eva caiu, e junto com ela Adão. E os dois saíram no centro da vontade de Deus. E os dois foram expulsos do Éden. E o que aconteceu? A Bíblia fala que Deus colocou querubins, anjos, na porta do Éden, circulando com espada flamejantes. Para quê? Para que eles não soubessem aonde estava o fruto da vida. Para que eles não tivessem condições de comer do fruto da vida. Agora eles perderam acesso ao fruto da vida. Quando nós saímos do centro da vontade de Deus, nós perdemos acesso ao Deus da vida, ao Deus que nos dá tudo na nossa vida. Quando nós saímos do centro da vontade de Deus através da nossa desobediência, nós saímos do plano principal de Deus. O compromisso de Deus para conosco acaba. Deus para de ter um compromisso conosco. Por quê? Porque fomos nós que saímos do centro da vontade de Deus. Não foi Deus que expulsou Adão do centro da vontade dele. Deus expulsou Adão do Éden. Por quê? Porque Adão saiu do centro da vontade de Deus. Então não é Deus que expulsa a gente da presença dele. Não é Deus que expulsa a gente das promessas dele. Somos nós, com os nossos pecados, com as nossas falhas, que nos expulsamos, que saímos do centro da vontade de Deus. E Deus, Ele somente deseja ter compromisso conosco, porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. E agora, a mesma coisa aconteceu com Jesus, em relação à tentação.
Abre em Mateus capítulo 4, se você tem a Bíblia, para nós lermos junto. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim: em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará os seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque os pés em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram a Jesus. Vamos colocar as duas palavras uma perto da outra: Jesus, Adão e Eva. Quem foi falar com Adão e Eva? A serpente, que estava transfigurada no diabo. Quem foi falar com Jesus? O diabo. Como é que a serpente chegou para falar com Adão e Eva? Chegou para falar com Adão e Eva através da palavra que Deus ordenou para Adão. O que ele falou para você? Não comer desse fruto? Usou a palavra que Deus falou para Adão. E o que o diabo falou para Jesus? Como é que o diabo tentou Jesus? Usando a palavra de Deus também. Só tem um problema: Eva caiu fácil, Jesus se manteve firme. Eva e Adão caíram com facilidade nas armadilhas, nas astúcias de Satanás. Jesus se manteve intacto na promessa e na unção de Deus. No final, continua pareando as duas histórias. Deus expulsa Adão e Eva do paraíso e manda que os querubins fiquem cercando os anjos para que eles não entrem. Em Jesus, que se manteve fiel, agora os anjos serviam a Jesus. Quando nós ficamos no centro da vontade de Deus, Deus manda anjos para nos servir, não para nos expulsar. Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, Deus manda anjos para nos guardar, para nos proteger, para nos suprir nas nossas necessidades. Quando nós saímos do centro da vontade de Deus, Deus não tem compromisso de enviar ninguém para nos mandar, para nos sustentar, porque nós saímos do centro da vontade dele. Então que nós viemos colocar isso no nosso coração, sabe? Eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Eu preciso me manter no centro da vontade de Deus. É mais difícil você se manter do que você chegar. Você chega no centro da vontade de Deus, orando, buscando, se consagrando, lendo a Bíblia, estando nos cultos de busca espiritual, ouvindo o seu pastor, ouvindo a sua liderança. Mas você se mantém no centro da vontade de Deus, mantendo-se fazendo tudo isso. Mas é difícil manter fazendo tudo isso. É difícil você manter-se obedecendo por muito tempo. Nós, quando jovens, ouvimos nossas mães reclamarem, nossos pais reclamarem. No início a gente até ouve, fala, poxa, meu pai é chato, minha mãe é chata, mas eu vou ouvir. Daqui a pouco, o que acontece? Nós começamos a responder eles. Daqui a pouco nós nos sentimos iguais a eles e falamos o quê? Eu já estou maior de idade, eu não quero mais saber disso não, eu vou embora, eu vou fazer isso. A mesma coisa acontece conosco e com Deus. Deus nos dá uma ordenança, nós começamos a obedecer.
Com o passar do tempo, se nós não nos mantivermos naquilo, nós mesmos começamos a querer sair da presença de Deus. Às vezes não com a boca, porque ninguém fala assim, eu quero sair da presença de Deus, mas com as nossas atitudes. Às vezes nós declaramos com a boca que nós queremos estar diante de Deus todos os dias, mas durante o dia nós não glorificamos a Deus, nós não adoramos a Deus, nós não oramos a Deus, nós não agradecemos a Deus, nós não lemos a palavra de Deus, nós não nos alimentamos do Espírito. Jesus falou o quê? Assim como está escrito nas Escrituras, a gente fala, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus, ela é revelada onde? Na Bíblia, para nós. E se nós não lermos a Bíblia, se nós não mantivermos uma leitura constante da Bíblia, se nós não ouvirmos a palavra de Deus, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós não vamos ter fé. E a Bíblia fala, sabe o quê? Sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Tem um monte de crentes, tem muitos irmãos que eles reclamam que o filho está fraco na fé, o esposo não se converte, não consegue mais, está se sentindo fraca, está se sentindo desanimada. Mas por que isso? Porque não consegue estar no centro da vontade de Deus. Sexta-feira nós estávamos aqui e falamos o quê? Que Noé, Deus tinha uma aliança com Noé. Deus não tinha uma aliança com a família de Noé. Deus não tinha uma aliança com a esposa, nem com os filhos, nem com a nora de Noé. Mas por causa de Noé, Deus salvou toda a família de Noé. Por causa de Noé. Às vezes a sua família está perecendo, a sua casa está perecendo, porque você não está no centro da vontade de Deus. Porque eu não sou no centro da vontade de Deus. Às vezes nossos familiares padecem, sofrem, porque nós não nos posicionamos como crentes em Cristo Jesus. Porque nós não sabemos que devemos orar todos os dias, nós não queremos nos consagrar, nós não queremos abrir mão da nossa vontade. Jesus poderia transformar aquelas pedras em pão, porque Ele era Deus, mas Ele falou assim, nem só de pão viverá o homem. Nós fazemos muitas das vezes que nem Adão e Eva, cedemos facilmente, damos ouvido ao diabo, cedemos facilmente às astutas ciladas de Satanás. Se você olhar para o lado de você e no seu banco que está vazio, você vai sentir falta de um irmão que deveria estar aqui. Sabe por quê? Porque nós queremos estar terça-feira, que é culto de você pedir saúde. Nós queremos estar nos cultos que você vem buscar alguma coisa, mas no culto de domingo, que é para celebrar e agradecer a Deus, você prefere estar em casa. Às vezes nós colocamos, eu falo você, mas eu me englobo nisso. Quantas vezes nós estamos em casa e bate aquele cansaço, fala assim, poxa, hoje eu não vou para a igreja não. Sabe, hoje eu estou cansado, hoje eu estou com dor de cabeça, ou está muito sol, ou está chovendo, ou está muito frio. Nós sempre colocamos alguma desculpa para não estar aqui. Isso é dar ouvido ao que o diabo tem colocado no nosso coração. É dar ouvido ao que o diabo tem colocado. Às vezes Deus quer falar com a gente, às vezes Deus quer cuidar da gente, às vezes Deus quer destravar uma bênção através da palavra. Mas quando nós damos ouvido, nós perdemos isso, nós perdemos. Como é que Deus vai abençoar um povo que não honra Ele? Como é que Deus vai honrar alguém que não está disposto a honrar a Ele? Hoje eu não vou para a igreja não, que minha esposa não vai, eu também não vou. Eu não vou para a igreja não, que meu marido não vai, eu também não vou. A salvação é individual. A salvação é individual. A Bíblia fala que estarão dois no campo, e um subirá, e o outro ficará. Cuidado. Cuidado. Se você ficar indo muito atrás do ser humano, você deixa de ir atrás de Deus. Se você ficar indo muito pela cabeça do ser humano, você se afasta de Deus. Você se afasta do centro da vontade de Deus. Você se afasta do centro do desejo de Deus. E quando eu estou no centro da vontade de Deus, a Bíblia fala que Jesus estava com fome, 40 dias no deserto, sabe?
mas eu ficaria tranquilo 40 dias no deserto sabendo que os anjos iriam me servir. Olha que honra, não era garçom não, eram anjos servindo a Jesus. Não era qualquer comida não, era maná vindo direto do trono da graça do Pai, direto do banquete de Deus para Jesus. Leva lá para o meu filho que ele está com fome, leva lá para o meu filho que ele está precisando, ele está passando 40 dias no deserto, e ainda foi tentado, afrontado pelo diabo. Agora ele precisa ser revestido do poder que há em mim. Leva lá, eu estou comendo um banquete aqui, ele vai comendo o mesmo banquete que eu estou comendo, porque quando nós somos filhos de Deus, estamos no centro da vontade de Deus, nós comemos na mesa de Deus. Eu lembro agora da história do filho pródigo, que ele estava com toda a situação de viver junto com a família dele, comendo bem com o pai, comendo bem com o irmão, comendo bem com a família, mas ele decidiu pegar a herança dele e sair disso, porque ele achou que ele conseguiria se sustentar. E a Bíblia fala que ele foi e gastou tudo, e daqui a pouco ele começou a passar fome, sendo que o pai dele era rico, tinha condições, a família dele tinha condições, e ele estava passando fome em outra cidade que não era a cidade dele. E a Bíblia fala que ele começou a desejar comer a comida dos porcos. E aí ele caiu em si e falou assim: os empregados do meu pai comem a qualquer hora, estão bem mais tratados do que eu vou lá para a casa do meu pai e pedir para que ele me aceite como empregado. Sabe, quando ele voltou, o pai tratou ele como filho. Não, porque ele não era empregado, ele era filho. Irmãos, quando estamos no centro da vontade de Deus, nós precisamos entender que o meu Deus, Ele supre todas as minhas necessidades, de glória em glória. O meu Deus, Ele supre todas as minhas faltas, todas as minhas carências, porque o meu Deus, Ele conhece todas as minhas necessidades. O meu Pai, Ele conhece todas as minhas necessidades. Eu estava aqui quarta-feira falando sobre isso, acho que foi quarta-feira, e eu falei assim: olha, eu conheço as necessidades do meu filho. Eu sei que o meu filho mais novo precisa de cueca porque ele desfraldou agora. Então ele precisa trocar a fralda pela cueca, né? E o meu filho mais velho está comendo pra caramba e as roupas estão ficando apertadas. Então eu preciso comprar bermuda para ele, eu preciso comprar. Eu sei as necessidades do meu filho. E você acha que Deus não sabe as nossas necessidades? Você acha que Deus não conhece as nossas necessidades? Deus conhece as nossas necessidades. Deus conhece cada capricho nosso. E Ele faz questão de que quando nós estamos no centro da vontade dEle, de nós realizarmos cada capricho. Você gosta de sapato brilhoso, meu filho? Eu vou te dar condições, porque você está no centro da minha vontade. Você me obedece, você faz o que eu quero. Você é o meu sonho realizado nessa terra. Você é um cidadão celestial. Você é o meu filho. E como meu filho, cidadão celestial, e eu sou o dono do ouro e da prata, você tem que desfrutar nessa terra o melhor que eu tenho para você. Mas essa promessa é para quem? Quem está no centro da vontade de Deus. Quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, Deus Ele não envia anjos para nos servir. Às vezes os anjos vêm em forma de gente. Deus envia alguém para te dar aquilo que você precisava naquele momento, se você abrir a boca. Quantos de nós já tivemos essa experiência? Passando por alguma coisa e falando assim: Deus, eu estou precisando disso. Mas você não contar para ninguém, daqui a pouco Deus providencia alguma coisa para isso chegar na sua mão. Por quê? Porque isso, aí você sabe assim: ó, nossa, eu estou ouvindo Deus e Deus tem me ouvido bem. Eu estou dentro do centro da vontade de Deus. Deus tem cuidado de mim. Deus tem permitido que eu estivesse no centro da vontade dEle. E cada vez mais que a gente vai exercitando isso, a gente se sente mais gratificante, sente mais graça nisso, né? Sente a graça do Senhor superabundando na nossa vida. Nós nos sentimos mais privilegiados. Nós nos sentimos mais perto de Deus. Porque agora eu estou no centro da vontade de Deus. Jesus padeceu, passou pelo deserto. Jesus talvez durante aqueles 40 dias sentiu vontade de desistir.
Jesus, durante aqueles 40 dias, a Bíblia fala que ele foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto. Ele não foi porque ele quis, ele foi conduzido. Muitas das vezes nós somos conduzidos pelo Espírito Santo para as provas, para o nosso deserto. Deus cria o cenário todo para nós, para saber qual vai ser o nosso comportamento nesse cenário. Deus criou para Jesus, Deus criou para Jó, Deus criou para Moisés, Deus criou para José, para Davi, para Sansão, para Pedro, para Paulo. Deus cria o cenário, e diante da nossa atitude nesse cenário, as consequências vêm, sejam elas boas ou ruins. Deus criou um cenário para Davi. Davi ficou, em vez de ir para a guerra. Davi viu Betseba. Davi fez o que não era certo. Davi teve as consequências dele. Deus criou o cenário para José. José estava lá, a mulher de Potifar queria ir lá agarrar ele. O que ele fez? Ele saiu correndo pelado. Por quê? Porque Deus criou aquele cenário, Deus permitiu que acontecesse. Mas por causa daquela atitude que ele teve, ele sofreu, passou pelo deserto, mas no final ele virou o maior homem do Egito. Então Deus cria o cenário para cada um de nós. O que vai diferenciar a nossa vida, se a gente vai estar no centro da vontade de Deus ou expulso da vontade de Deus, são as nossas atitudes. Deus criou o cenário para Adão e Eva, e Deus criou o cenário para Jesus. Adão e Eva foram expulsos, e os anjos não permitiram que eles vissem mais a árvore da vida. Jesus foi aprovado, e os anjos o serviram nas necessidades que ele tinha. Qual era a necessidade de Jesus naquele momento? Ele teve fome, a Bíblia fala, e os anjos o serviram. Se ele tivesse a necessidade dele era sede, os anjos teriam dado água. Se a necessidade dele fosse roupa, os anjos tinham trago roupa, porque Deus está pronto a suprir as nossas necessidades. A Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí eu termino falando uma palavra que eu falei quarta-feira: o crente não precisa de milagre, o crente precisa das demais coisas de Deus. As demais coisas para o crente são os milagres. Quem precisa de milagre é quem não é crente ainda. O crente precisa buscar Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você precisa de saúde, para Deus é as demais coisas. Se você precisa de emprego, para Deus são as demais coisas. Se você precisa de prosperidade, para Deus são as demais coisas. Se você precisa de um milagre que só Deus pode te dar, o impossível, para Deus isso são as demais coisas. Porque você é filho do Deus vivo, do Deus Altíssimo, e Ele está pronto para deixar os anjos te servirem nas suas necessidades, se você estiver no centro da vontade dEle. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, Deus está pronto para nos servir em nossas necessidades. Você quer isso para a sua vida? Quem quer, diga amém. Amém. Então queira estar no centro da vontade de Deus. Queira guardar essa palavra no seu coração. O salmista falou assim: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, não fique em casa nos dias que você deveria estar no culto, não. Os cultos principais da sua igreja, que é a reunião de crescimento espiritual na quarta-feira e o culto de celebração domingo. Quer vir terça? Venha. Quer vir sexta? Venha. Mas quarta e domingo é dia de você ser cheio da graça e do poder de Deus. Quarta e domingo é dia de você aprender mais de Deus para a sua vida. Quarta e domingo é dia de alinhamento espiritual. É onde Deus vai falar com você no seu íntimo. É onde você vai orar com seus irmãos. É onde que você vai mostrar para Deus que você quer estar no centro da vontade dEle. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus?